transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Satanás será destruído. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma grande multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, eu queria aproveitar, antes da homilia, para colocar aqui duas intenções que deixam de ser pessoais quando nós a registramos na Santa Missa, passa a ser uma intenção de toda a igreja, de toda a assembleia. Eu queria aqui pedir por um enfermo, Júlio César. Ele é amigo de um irmão da nossa paróquia, e pediu: padre, reze, porque ele está com um estado muito delicado, muito grave, foi acometido de Covid, é um grande irmão, um grande amigo, e nós estamos sofrendo porque a vida dele agora está nas mãos de Deus, não é? Como toda a nossa vida. Então, ao Júlio César, uma das intenções. Depois a outra é a nossa querida irmã Aloide. Aloide, lá da comunidade Nossa Senhora do Rosário. Durante muitos anos ela foi secretária paroquial. Ela também está internada, vítima do Covid. E aí o seu esposo pediu: padre Carlos, reze pela Aloide. Ela é uma mulher de muita fé, e eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus vai nos responder positivamente.
Nós queremos alcançar essa graça, Senhor, por esses irmãos, mas também por todos os outros que aqui foram registrados para a Santa Missa. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não perdemos muito tempo em falar de Satanás, não é? A liturgia da igreja, ela privilegia como deve ser o centro da nossa fé, que é Jesus. Então nós não damos aqui espaço para Satanás, falamos muito pouco de diabo. Até mesmo nós, nos nossos estudos teológicos, na faculdade, a igreja não se preocupa em falar muito de Satanás, apenas que ele é um espírito maligno, e que são deles todas as obras que seduzem e desvirtuam o coração dos filhos de Deus. Todos os males desse mundo nós atribuímos como origem, como fonte, Satanás. Mas isso não quer dizer que ele não exista. Isso não quer dizer que nós devemos relevar o potencial danoso de Satanás na nossa vida. Isso não quer dizer que nós devamos relaxar e achar porque estamos em Deus, Satanás deixa de espreitarmos, de nos observar. Não. Se ele teve a coragem, a petulância, a audácia de atentar Jesus, vai fazer a mesma coisa comigo e com você. Não tenha dúvida. Um dos maiores erros hoje dos cristãos é achar que Satanás não existe. Isso é uma invenção da igreja. É para aterrorizar e escravizar as consciências. Não, não é não. Quem dá testemunho de Satanás, de que ele existe, é a Escritura Sagrada. E Cristo teve um encontro com ele. Ele tentou Jesus. E ele é capaz de causar um mal muito grande na vida de quem se deixa seduzir por ele. Não se engane. Apesar de vivermos nessa pós-modernidade, nesse mundo, nessa era das grandes transformações, das grandes revoluções tecnológicas, científicas, nas diversas áreas do conhecimento, isso não é suficiente para nos livrar das amarras de Satanás, porque às vezes ele usa o próprio conhecimento do ser humano para desvirtuar o ser humano, a criatura de Deus, do caminho. Vejam, o próprio Satanás causou confusão na família de Jesus. Jesus passa pela sua terra, Nazaré, onde ele foi criado desde criança. Lembremos que Jesus nasce em Belém para cumprir as profecias, mas José e Maria eram de Nazaré. E lá, os primeiros a rejeitarem Jesus, a não compreenderem a sua pregação, foram seus familiares. Imagine, pessoas próximas de Jesus foram desvirtuadas por Satanás. E foram jogadas contra o Cristo. Então ele tem um poder de confusão, de sedução, descaracteriza as pessoas. Aí está o pecado contra o Espírito Santo, é não reconhecer o senhorio de Jesus como enviado do Pai, negá-lo, atribuir a ele uma natureza que não é dele, a natureza satânica. Vejam, isso é pecado contra o Espírito Santo. A natureza de Jesus é a natureza do Pai. O amor de Cristo vem do Pai. Como o nosso Deus pode ser responsável
por ações demoníacas, diabólicas, mas foi isso que o acusaram. Ele faz milagres em nome de Beelzebu. Sabe quem era Beelzebu? 1 Reis capítulo 16, versículo 32 ao 33. Acabe, rei da Samaria, do reino do norte, e Jezabel, a sua esposa, construíram um altar para Beelzebu, o deus dos filisteus, que era um povo que vivia em Canaã, aquela região de Israel, Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, toda aquela região ali era chamada região de Canaã. Beelzebu era o deus dos filisteus, um falso deus, mas ele era adorado. A palavra Beelzebu é a junção de dois nomes: Baal, Senhor, Zebu, lugares altos. E quando essas duas palavras se juntam, elas formam o nome de um falso deus. O Senhor dos lugares altos era o deus dos filisteus. Os judeus atribuíam a Baal o deus da pestilência, das pestes, senhor das moscas, que trazia doenças, enfermidades, infecções. Jesus foi acusado de incorporar esse espírito maligno. Vejam, mas não se engane, Satanás, ele não nos impõe nada. Não, ele não nos impõe, ele não nos obriga a nada. Quando ele leva Jesus ao alto das montanhas e mostra os reinos, ele diz ao Senhor: está vendo tudo isso? Quantos tesouros, quantos reinos, tudo isso me foi dado. De fato, ele seduz e toma das pessoas, sem usar a força, apenas com a sedução. Exemplo disso, essa passagem do capítulo 4 do livro do Gênesis, chamado pecado original. Quem é que nos cria? Quem é que criou você? Satanás? O diabo? O sedutor? Diabo significa aquele que nos acusa, aquele que nos difama. Satanás significa aquele que seduz. Foi ele que te criou? Ou tu és obra de Deus, como está escrito na palavra? Pois bem, no Gênesis, o pecado original nasce de uma sedução da serpente. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus, é a nossa natureza. Minha alma anseia por Deus, pelo Deus vivo anseia com amor. Quando irei habitar na casa do Pai? Não tem esse canto? Sim, é porque nós fomos criados para nos relacionar com Deus. A alegria dele é nos ver nos relacionando com Ele. Por isso que somos imagem e semelhança, que só nós interagimos, só nós respondemos, só nós somos os administradores da obra da criação, só nós que temos a capacidade de discernimento racional, só nós podemos fazer escolhas. Por mais que as outras criaturas sejam obras de Deus, não estão no mesmo nível de relações que nós estamos. Deus não se manifesta ou não se relaciona com os vegetais como Ele se relaciona conosco, ou com os outros animais. São criaturas dele? São, mas somente nós somos capazes de ouvir a sua voz. E por isso que ele saiu no jardim procurando Adão e Eva, porque sentiu falta. Onde está Adão? Onde está Eva? Essa foi a pergunta. Não estou vendo vocês. O que houve? Eu me escondi. Mas por que tu se escondestes? Porque eu estou nu. A nudez, na simbologia bíblica, significa a perda da santidade. Sim, a perda da pureza. Adão tem consciência do mal que fez.
E é interessante que ele não assume, transfere. Sim, muitas vezes quando somos pegos em atos, nós transferimos. É mais cômodo, né? Ou achamos que aquilo ali vai ser o nosso elemento de defesa. A mulher que me destes, como companheira, ela me ofereceu fruto, e eu comi, mas a culpa é dela. Olha a ação de Adão, simples assim, não é? E a mulher também, na maior de suas sensatez. A serpente, foi a serpente, Senhor, ela me seduziu. Não. Houve uma sedução? Houve. O diálogo com a serpente, ele é emblemático, não é? Quando a serpente convida Adão e Eva para comer do fruto, ela diz assim: sabe por que Deus não quer que vocês comam do fruto? Porque vocês serão como Ele, serão deuses, conhecedores da verdade, vão poder definir as coisas, serão criadores como Ele. Por isso que Ele quer que você não coma desse fruto, é o fruto do conhecimento. O pecado original consiste em querermos assumir o lugar de Deus. Deixamos de ser criatura para querermos assumir a ordem da criação. Não, esse foi o grande pecado. Quando falamos que nascemos sobre a força, a égide do pecado, é a isso que nós nos referimos. Essa capacidade, possibilidade que nós temos, infelizmente, de pecar, de querer nos voltar contra Deus. Isso é o pecado original. Não que uma criança nasça cometendo pecados, não, mas ela infelizmente nasce, porque ela é fruto do ser humano, não é? Nós somos frutos do ser humano. Nós então, infelizmente, quando a vida vem ao mundo, ela vem sobre essa influência de um pecado cometido lá atrás, e que nós infelizmente sempre fazemos a experiência do pecado, da rejeição ao amor de Deus. É isso, infelizmente é assim. Mas o sacrifício redentor de Jesus nos resgata do pecado, mas infelizmente ele não elimina o pecado do mundo, porque o ser humano continua capaz de fazer escolhas. Por isso que nós muitas vezes nos questionamos: por que Deus não elimina Satanás? Jó vai dizer que Satanás era um anjo que tentou a Deus e foi expulso do paraíso. Aí você se pergunta, e eu também: mas se Deus é todo poderoso, onipotente, por que Ele não destrói Satanás? Simplesmente porque Deus nos permite fazer escolhas. Deus nos permite fazer escolhas. Ele nos criou e sempre será assim, como criaturas livres. Isso implica dizer: olha, eis que ponho na tua frente 2 caminhos. Deuteronômio capítulo 30. Caminho do bem, caminho da vida, e o caminho do mal, o caminho da morte. Vós sabeis onde irá terminar esse caminho. Escolha, pois, o caminho da vida, para que realize tu e tua casa. Deuteronômio capítulo 30, meu amado irmão, minha amada irmã. Se Deus elimina Satanás, você não tem como fazer escolhas. E se você não tem como fazer escolhas, você não é criatura de Deus. Porque se não há homem livre, não há como amar Deus. Se não há uma mulher livre, não há como responder a Deus. É na liberdade que Deus conquista o nosso coração, Ele não nos impõe. Por isso que, infelizmente, Satanás vai sempre existir. Porque nós, muitas vezes, nas nossas ações pecaminosas, escolhemos Satanás. Damos a ele um lugar que ele jamais deveria ocupar em nossa vida. O pecado é assim. O pecado é assim. É fruto da liberdade de escolha do ser humano. Mas o pecado tem consciência, não é? Tem consequência, melhor dizendo. O pecado, de fato, vai causar o mal. Não só a você, não só a mim. Vai atingir outras pessoas. Essas pessoas que nos amam.
pessoas inocentes, que com o meu ato eu posso levá-las ao sofrimento. Quando eu me afasto de Deus, eu me descaracterizo, e Deus não me reconhece mais, não porque Ele não quer, é porque eu assim o escolho. Mas veja, há um alento, há uma esperança, a esperança é Cristo. Paulo nos aponta, não é? Nessa carta, a primeira carta aos Coríntios. Nós vivemos num mundo, irmão, que Paulo chama de realidade visível, essa realidade relacional, não é? Não dá para nós vivermos fora daqui, não dá para nós obtermos conhecimento no céu, não dá para nós vivermos relações humanas fora dessa realidade, é aqui. E essa realidade tem muita coisa positiva, edificante, realizadora que pode nos oferecer. O mundo é a obra de Deus. O que deforma o mundo é a força de Satanás. E a colaboração como sujeitos, infelizmente, muitas vezes nossa. Mas nós não podemos viver simplesmente impulsionado pelas forças que movem esse mundo. O nosso olhar é um olhar muito mais introspectivo. É um olhar que vai para longe. Nós estamos aqui, mas esse não é o nosso ponto final. E aí Paulo vai nos dizer de forma muito clara, objetiva: enquanto estivermos aqui, viveremos as tribulações que são próprias da vida, próprias dessa realidade. E essas tribulações nos desgastam. Então não adianta nós aqui enganarmos as pessoas e dizermos assim: olha, a sua vida vai ser uma vida de facilidades, porque não existe isso. Não haverá nenhum tipo de tentação, porque isso não é verdade. Há muitas seduções que avultam em nós, o que Paulo chama de concupiscência, os desejos da carne. Mas se nós potencializarmos a nossa relação com o Senhor, nós estaremos sendo alimentados com a força necessária para renegar Satanás. Seja na vida conjugal, seja na vida filial, seja na relação familiar, seja na nossa relação como irmãos na comunidade. Se nós nos nutrirmos da palavra e da Eucaristia e fizermos uso da santidade que o Senhor nos oferece, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos ter a força necessária para renunciar às seduções de Satanás. Porque o objetivo dele é nos destruir. Destrói casamentos, destrói vocações, destrói vidas, leva ao sofrimento. Mas quando estamos em Cristo, isso não acontece não. Não que nós não sejamos provados, mas nós temos a força para nos orientarmos, para agirmos nessa hora das seduções. É isso que Jesus nos oferece. Essa certeza da presença dEle, essa segurança no qual nós podemos usar contra as tentações. Vejam, Satanás joga o esposo contra a esposa, ou vice-versa, os filhos contra os pais, cria cisania entre os irmãos, ódio, disputas na igreja, avulta a ganância, o egoísmo, suscita a violência, corrompe a alma e o espírito do homem e da mulher. Quando estão longe do Senhor, quando estamos perto do Senhor, nós travamos essa batalha, mas quem nos defende é o Cristo. E aí, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, vamos demonstrar ou transmitir um sinal a Satanás de que nós somos de Cristo, e Cristo é do Pai, Cristo é de Deus. Mas nós não podemos baixar a guarda, deixar de viver a nossa comunhão com o Senhor, alimentar o nosso espírito na Eucaristia, na escuta da palavra, na vida orante,
na leitura das Sagradas Escrituras, porque isso vai nortear o meu agir, o meu discernimento nas horas das tentações. Todos aqueles que acolhem Jesus e que o reconhecem o seu senhorio, fazem parte do seu ciclo íntimo de relacionamentos. São os pais, as mães, os irmãos do Senhor. E esses somos nós, graças ao nosso batismo. Para longe de nós as ciladas do inimigo, porque junto de nós está aquele que nos defende com o seu Espírito, o Senhor, o Redentor, aquele que venceu as seduções de Satanás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.